bom dia a todos. Em primeiro lugar, pedir-vos desculpa deste ligeiríssimo atraso, são só 11 minutos, que se deve à depressão Ingrid e à chuva que se faz sentir em Lisboa, que faz com que o trânsito esteja realmente caótico, como possivelmente alguns de vós sabeis. Hoje vamos falar no âmbito dos nossos webinars sobre o contexto regulamentado das tecnologias de saúde. Hoje vamos falar sobre a avaliação de conformidade, sendo a avaliação de conformidade um dos processos essenciais, quer no âmbito da colocação no mercado, quer na manutenção dos produtos nesse mesmo mercado. Connosco temos a engenheira Ana Margarida Teixeira, que é técnica superior, a exercer funções na direção de produtos de saúde e que tem um nível de especialização nestas matérias. Ana Margarida, dou-te a palavra, muito obrigado. E vamos então ouvir falar sobre estes aspectos gerais da avaliação da conformidade no contexto das tecnologias digitais na saúde. Muito bom dia a todos. Uma vez mais, desculpas pelo ligeiro atraso. No âmbito deste ciclo de webinars relacionados com as tecnologias digitais de saúde, o tema de hoje, como já foi indicado, está relacionado com os aspectos gerais da avaliação da conformidade. Como é que vamos abordar este tema da avaliação da conformidade? Colocando-nos duas questões. O que fazer no contexto da avaliação de conformidade, o que fazer antes, como fazer a avaliação em si, de alguma forma. Obviamente, o detalhe no qual vamos entrar será limitado ao tempo que temos. O que advém no seguimento da avaliação em si e também o que é necessário para se poder proceder a essa avaliação. E aparece aqui neste quadro como a questão o que ter. Então, o que fazer? Já foi falado nestes ciclos de webinar acerca do ciclo de vida do dispositivo médico e aqui está muito resumido e a começar no momento em que o fabricante se coloca a questão de como é que eu vou fazer a minha avaliação de conformidade. E para isso, a primeira questão é precisamente aquela relacionada com a seleção do procedimento de avaliação de conformidade, depois a avaliação de conformidade em si. Quando concluída esta com sucesso, há a posição da marcação CE no produto que permite que este seja colocado no mercado e entre em livre circulação e a partir desse momento o fabricante começa então também a ter outras responsabilidades no contexto da monitorização pós-comercialização e que são tudo dados que entram sempre no contexto da avaliação porque o ciclo é contínuo. Para fazer esta primeira seleção do procedimento de avaliação de conformidade, é necessário que se conheça a objetivo. Não vamos entrar aqui em detalhes acerca de quais são as regras que se aplicam, mas apenas aqui ver da perspectiva de quantos intervenientes é que existem neste processo. E sendo dispositivos de classe 1 e de classe A, portanto, respectivamente para os dispositivos médicos e para os dispositivos médicos para diagnóstico in vitro, o único interveniente na avaliação da conformidade é o fabricante, o que leva a que o dispositivo tenha aposta a marcação CE. Para os restantes dispositivos, para além do fabricante, é necessária a intervenção de um organismo notificado e, por isso, a avaliação da conformidade, estando concluída com sucesso, leva à posição da marcação CE, seguida do número do organismo notificado que intervém no procedimento de avaliação da conformidade. São 3 os procedimentos de avaliação de conformidade que estão previstos em ambos os regulamentos, nos anexos 9 a 11 do regulamento. O primeiro que vemos aqui neste quadro é relativo a procedimentos de avaliação da conformidade relacionados com o sistema de gestão da qualidade e a da documentação técnica, que se aplica em ambos os regulamentos. Neste tipo de procedimentos de avaliação da conformidade, o que temos é o fabricante e o órgão notificado, quando intervém, a ter definido o seu sistema de gestão da qualidade, a avaliação da documentação e a documentação técnica do dispositivo, que depois são avaliados pelo organismo notificado para verificar o cumprimento dos mesmos no que diz respeito aos produtos que o fabricante pretende colocar no mercado.
No exame de tipo, é um outro tipo de procedimento de avaliação da conformidade, no qual é avaliado o tipo do dispositivo, com base numa correspondente amostragem do mesmo, e depois no anexo 11, cuja designação muda um pouco e também o seu conteúdo de um regulamento para o outro, temos aqui um foco na produção do dispositivo médico, em que temos situações em que temos inclusivamente dispositivos a serem verificados um a um antes de ser concluída a sua avaliação de conformidade para serem colocados no mercado. A seleção destes procedimentos de avaliação da conformidade depende da classe do dispositivo. Vem tudo explanado no artigo 52 do Regulamento dos Dispositivos Médicos e do correspondente, que é o 48 do Regulamento dos Dispositivos Médicos para Diagnóstico in vitro, e são conjugados consoante a classe do dispositivo, havendo várias possibilidades para as várias classes dos dispositivos. Passando então agora aqui ao segundo passo, proceder à avaliação da conformidade. Existem 4 pontos a ter em consideração, de uma forma geral, que é relacionado com a aplicação de normas harmonizadas, especificações comuns, a elaboração da declaração UE de conformidade e depois também a intervenção do organismo notificado quando se verifique necessário. Na aplicação das normas harmonizadas, apenas referir aqui que, sendo elas aplicadas pelo fabricante e estando os resultados conforme o que está expectado nessas normas, presume-se que os dispositivos estão em conformidade com os requisitos do regulamento que estão cobertos por essas normas. Obviamente que os fabricantes podem seguir outras normas internacionais, de outras jurisdições, normas nacionais, no sentido de certa forma, demonstrar o cumprimento dos requisitos do regulamento. No entanto, não se pode presumir a conformidade e é necessário que as justificações cabais que demonstrem esse cumprimento estejam devidamente evidenciadas e toda a documentação que tem que ser preparada pelo fabricante. No contexto das especificações comuns, estas poderão vir a ser adotadas pela Comissão Europeia após a consulta ao MDCG, quando não existam normas harmonizadas. E para os vários temas que estão explanados aqui também neste quadro, e que pronto, temos aqui ligeiras diferenças, quando só estivemos a falar de dispositivos médicos ou dispositivos médicos para diagnóstico in vitro. A utilização destas especificações comuns, à semelhança do que acontece com as normas harmonizadas, também permite demonstrar que os dispositivos estão em conformidade com o regulamento e os fabricantes, caso optem por não utilizar as especificações comuns, poderão fazê-lo desde que justifiquem que as soluções por si adotadas garantem um nível de segurança e desempenho que é pelo menos equivalente ao dessas especificações. Esta exceção não se aplica para os produtos enumerados no anexo 16 do Regulamento dos Dispositivos Médicos, que têm obrigatoriamente de ser cumpridas pelos fabricantes. A elaboração da declaração UE de conformidade surge no contexto de termos uma avaliação completa por parte do fabricante e quando existe um órgão notificado que intervém, a declaração ainda não é apresentada, obviamente, ao órgão notificado, mas sim um projeto do que é que será essa declaração. E aqui focar que essa declaração é única e relativa a todos os atos da União que sejam aplicáveis ao dispositivo. Portanto, se o dispositivo for coberto por outras legislações da União, essas devem estar refletidas na declaração e, portanto, o fabricante não precisa de elaborar uma declaração, ou melhor, não deve sequer elaborar uma declaração de conformidade para cada um dos atos existentes. Existe um conjunto de regras relativamente ao conteúdo que deve constar desta declaração de conformidade, que vêm definidas no anexo 4 de cada um dos regulamentos. No que diz respeito à intervenção do organismo notificado, deixar aqui a nota que é o fabricante que vai escolher o organismo notificado
tal como é o fabricante que escolhe o procedimento de avaliação de conformidade que pretende aplicar para os seus dispositivos e para os seus sistemas. Vamos ver aqui dois aspectos. O que terem atenção na seleção do organismo notificado e depois alguns passos desde que se é feito o pedido de avaliação até a emissão do certificado para o dispositivo. Na seleção do organismo notificado vamos ter em atenção dois aspectos. Um relacionado com os códigos que se aplicam ao dispositivo e que na realidade correspondem de uma forma formal aos códigos de designação dos organismos notificados, e também a informação que existe disponível publicamente relativa aos organismos notificados para que os fabricantes tenham acesso de forma concertada e isenta ao âmbito de designação dos mesmos. Existe um regulamento específico relativo aos códigos de designação dos organismos notificados, que nós vamos usar aqui de uma forma diferente daquela que está preconizada neste regulamento, e precisamente para o efeito de perceber quais são os códigos que se aplicam aos dispositivos, porque o fabricante tem que os conhecer de forma a poder fazer uma seleção criteriosa e direcionada do organismo notificado. No contexto dos dispositivos médicos, esta legislação agrupa os dispositivos em 5 subgrupos de códigos que refletem a concepção e a finalidade prevista do dispositivo. E depois existe também um conjunto de códigos horizontais que não têm a ver com a concepção, mas sim com tecnologias, por exemplo, ou características específicas dos dispositivos. No contexto deste webinar, direcionado a tecnologias digitais, trago aqui alguns códigos que serão relevantes neste contexto. No contexto da finalidade e mais de tecnologias próprias do dispositivo, que é o código MDA 315 relacionado com software. MDA significa única e exclusivamente Medical Device Active, portanto uma forma de estarmos a referir a dispositivos médicos que são ativos. E nos códigos horizontais vamos ter aqui dois códigos de interesse, um mais óbvio e outro que eu deixo aqui porque me parece também ser relevante. O que é mais óbvio é o MDS 1009, que é relativo a dispositivos que incorporam software, o utilizam ou que são controlados por ele. E depois o outro código, que é um código de tecnologia, que é relativo a dispositivos que são fabricados com recurso a componentes eletrónicas, incluindo dispositivos de comunicação. E é precisamente por causa desta última parte que eu coloco aqui este código. Existe um conjunto semelhante, obviamente com as devidas especificidades, para os dispositivos de diagnóstico, para diagnóstico in vitro. Temos aqui mais subgrupos que refletem a concepção e a finalidade prevista do dispositivo, e também temos mais códigos horizontais que se aplicam aos produtos. E aqui, uma vez mais, códigos que são específicos. Aqui não temos aquele código específico que tínhamos visto para os dispositivos médicos de software, mas temos no contexto dos códigos horizontais o software, que é ele próprio um dispositivo, e também os dispositivos que incorporam software e o utilizam e por ele são controlados. Para um melhor entendimento destes códigos, existem estas duas guidance que, embora desenvolvidas para ajudar os organismos notificados a verificar os códigos que se aplicam aos produtos e as competências que têm de ter no que diz respeito ao pessoal que vai fazer a avaliação dos mesmos, também é interessante olharmos para elas de forma a vermos que exemplos é que há, que informação mais é que nos pode ajudar e pode ajudar os fabricantes no momento em que estão a pensar quais são os códigos que se adequam aos seus dispositivos. E vemos então aqui que os códigos MDA e MDN, portanto, códigos para dispositivos médicos ativos e dispositivos médicos não ativos, podem especificar uma área de aplicação médica ou um princípio físico-tecnológico do dispositivo, onde se inclui aqui este código MDA 315 software que já vimos há pouco. E daqui o que é que também podemos concluir? Que há casos em que mais do que um código específico pode ser aplicado a um dispositivo. Verifica-se também que
quando exista um dispositivo que tenha uma finalidade ampla, também poderão ser aplicados vários códigos. De igual forma, temos na guidance para os códigos do regulamento dos dispositivos médicos para diagnóstico in vitro informação semelhante. Portanto, temos um código específico para software, como já vimos, e outro para dispositivos que incluam software. E temos aqui um exemplo que me pareceu interessante trazer, que vem indicado da guidance e que é relativo a medidores de glicémia, aparelhos utilizados para autoteste que contêm software incorporado para medir os níveis de glicémia na corrente sanguínea. E de acordo com esta guidance, sabemos que existem estes 3 códigos a aplicar-se ao dispositivo. Um código que é o IVS 1002, dos dispositivos destinados a serem utilizados para autodiagnóstico, uma vez que estamos a falar de dispositivos que vão ser utilizados pelo leigo, portanto, no contexto de autodiagnóstico. O código IVS 1008, relativo a instrumentos, equipamentos, sistemas ou aparelhos, uma vez que se trata de um aparelho em si mesmo, este exemplo, estes medidores de glicémia, e depois no contexto, uma vez mais, destas tecnologias digitais que nos trazem cá hoje, vemos este código dos dispositivos que incorporam software, utilizam software, por eles são controlados, uma vez que se trata de um software. Sabendo isto acerca do produto, então, o que é que nós vamos ver acerca do... O que é que nós temos que ter... Peço desculpa. Sabendo tendo esta informação acerca já do produto, vamos então pesquisar acerca dos organismos modificados que existem. E para isso, a fonte que devemos ter como referência é o Sistema de Informação NANDO, que é a base de dados da União Europeia, da Comissão Europeia, onde estão incluídas todas as informações relativas aos organismos notificados que estão previstos que existam em qualquer legislação de harmonização da União que prevê a sua existência. Eu não perguntei aos colegas se isto ia funcionar, mas vou tentar. Vamos entrar na NANDO para exemplificar, mostrar como ela funciona. Tens que clicar outra vez. Peço desculpa, vou só tirar o som um bocadinho quando peço... se calhar não é preciso. Ok, não é preciso. Obrigada. Certo. Ok, pronto. Isto é a NANDO. Está alojada nos vários sites da Comissão Europeia e, como vos disse, temos cá informação alojada relativa aos organismos notificados para todas as legislações. Não estamos a ver. Nós estamos a ver. Pronto, a ideia então era mostrar aqui um bocadinho, vou passar assim, a NANDO, portanto o sistema de informação da Comissão, onde está alojada a informação relativa aos organismos notificados para todas as legislações de harmonização que prevêem esta figura. Existem várias formas de pesquisar pelos organismos notificados nesta base de dados e para efeito desta exemplificação, deste exercício, eu vou selecionar aqui a opção Procura por legislação. Como podem ver, há aqui uma lista extensa, isto continua, tem mais páginas, e podemos ver que não só inclui a área dos dispositivos médicos, se calhar não vemos ainda, porque ainda não chegámos lá, mas vemos que inclui aqui segurança de brinquedo, portanto são temas muito, muito diversos. Eu vou aqui fazer uma pesquisa rápida. Vou procurar pelo regulamento dos DIVs, uma vez que aquele último exemplo que vimos era relativamente a DIVs, e obtemos aqui a resposta do sistema face à pesquisa que foi efetuada. Carregando na ligação, aparece-nos então a lista de todos os organismos notificados que estão designados e presentemente com o estado ativo, porque era um dos critérios da pesquisa, eu não selecionei, vinha pré-definido, portanto, todos os organismos notificados que se encontram designados para o regulamento de dispositivos médicos para diagnóstico in vitro. Vou selecionar o primeiro, por ser o primeiro, não há aqui nenhuma preferência, e quando fazemos esta escolha, encontramos informação acerca do organismo notificado em si e encontramos toda a informação das suas notificações no âmbito das legislações de harmonização que existem.
Temos aqui referência ainda a diretivas, porque os organismos notificados que o eram ao abrigo das diretivas continuam a sê-lo para poderem efetuar as suas atividades de monitorização dos certificados que emitiram ao abrigo das diretivas. Obviamente não podem emitir mais certificados nesse contexto. E encontramos também aqui os regulamentos dos dispositivos médicos e dos dispositivos médicos para o diagnóstico in vitro. Ao carregar aqui, vai-nos aparecer informação do âmbito de designação. Temos então aqui os códigos que refletem a concepção e a finalidade prevista do dispositivo. Como tínhamos visto nos slides atrás, existem 8 subgrupos para este regulamento. E aqui aparecem apenas aqueles para os quais o organismo notificado está designado. Portanto, encontramos a descrição dos códigos, o código e a sua descrição, e os procedimentos de avaliação de conformidade, pelo seu nome e pelo anexo que ele corresponde. Se fizermos uma pesquisa muito rápida, pelos códigos que tínhamos visto há pouco, vamos, era o código IVS 1002, e vemos que ele está nesta lista, portanto o órgão notificado está designado para este código. Era o 1008, também surge, e era o 1010, que era o relativo a softwares, também está aqui. Portanto, um fabricante que tenha um dispositivo ao qual se apliquem estes 3 códigos, poderá contactar este organismo notificado no sentido de saber se ele tem disponibilidade ou não para participar e intervir na avaliação de conformidade dos seus dispositivos e, tornando esta de forma positiva, emitir os certificados. Eu vou parar de partilhar um momento só para passar para a apresentação uma vez mais. Portanto, temos a informação do organismo notificado e agora, só esperar o código. Não, é. As setas. Ok, e agora sim. Tendo sido vistas as opções que existem de organismos notificados, o fabricante faz a sua escolha, apresenta um requerimento ao organismo notificado que está designado para as atividades da avaliação de conformidade relacionadas com os tipos de dispositivos, portanto, não só os códigos que se aplicam aos dispositivos, mas também o procedimento de conformidade que o fabricante escolheu aplicar no seu sistema e aos seus dispositivos. Volto a reforçar que é o fabricante que escolhe qual o procedimento de avaliação de conformidade a selecionar. Também deixar aqui a nota que neste contexto o fabricante não pode apresentar paralelamente a outro organismo notificado requerimentos relativos ao mesmo procedimento de avaliação de conformidade e deve também informar o organismo notificado que está a contactar de outros requerimentos que tenha apresentado no passado a outros organismos notificados e que tenham por eles sido recusados. No contexto das atividades que vão ser realizadas pelo organismo notificado, este pode solicitar ao fabricante quaisquer informações e dados que sejam necessários para que ele possa efetuar as suas atividades de forma completa e correta e que estarão elas relacionadas com a informação relativa aos sistemas de qualidade e à documentação técnica do dispositivo, ao qual o organismo notificado vai ter acesso, no contexto, obviamente, do procedimento de avaliação de conformidade que foi selecionado pelo fabricante, para que verifique, avalie se ele efetivamente demonstra cumprir com os requisitos do regulamento e, portanto, seja possível a emissão de um certificado de conformidade. Mas antes de chegar à emissão do certificado, deixar também aqui a nota para procedimentos de consulta que estão previstos na legislação para os dispositivos implantáveis de classe T3 e para os dispositivos de classe 2B que são ativos e destinados à administração e à eliminação de medicamentos. E esta consulta é feita a um painel de peritos que é gerido pela Comissão Europeia e pela EMA mais precisamente, e que o ON deve ter em conta esse parecer e também, caso o parecer emitido pelo painel de peritos conclua que o nível de evidência clínica não é suficiente ou suscita preocupações, devem ser aplicadas restrições
e que estão relacionadas com as finalidades previstas a determinados grupos de doentes ou indicações médicas, a necessidade de adaptação das instruções de utilização ou, então, adaptar o resumo de segurança e desempenho. Este procedimento de consulta existe de uma forma semelhante para os dispositivos de classe D, sendo que aqui o interveniente inicial vão ser os laboratórios de referência da União Europeia, desde que exista designado para o tipo de dispositivo de classe D em apreço, em que é verificado o desempenho reivindicado pelo fabricante e a conformidade com base em ensaios laboratoriais que incidem sobre a sensibilidade analítica e sensibilidade diagnóstica. Na ausência de especificações comuns, também deixar aqui a nota e que caso se trate de uma primeira certificação, o organismo notificado deve consultar os peritos competentes sobre o relatório de avaliação de desempenho do fabricante. O organismo notificado apresenta o relatório de avaliação aos painéis de peritos e estes apresentam as suas observações. E muito importante aqui deixar a nota de que o organismo notificado não pode emitir um certificado se o parecer científico do laboratório de referência da União Europeia for desfavorável. E agora sim, os certificados. Há aqui uma panóplia de certificados, não é? De designações de certificados e que estão relacionados com os procedimentos de avaliação da conformidade que foram selecionados. Deixar aqui um exemplo, ou pelo menos a informação, não um exemplo, de que existem dispositivos para os quais podem ser necessários 2 certificados e outros para os quais será necessário apenas um certificado. Tomando, por exemplo, o procedimento de avaliação da conformidade relativo aos sistemas de gestão da qualidade, caso se trate de um dispositivo de classe 3, vão ser necessários 2 certificados. Um certificado UE do Sistema de Gestão da Qualidade e também um certificado UE da Avaliação da Documentação Técnica. E porquê? Porque para os dispositivos de classe 3, o fabricante tem que apresentar 2 pedidos ao organismo para o sistema em si e outro para a avaliação da documentação técnica. E neste contexto, a documentação técnica é vista dispositivo a dispositivo. Já se falarmos para os dispositivos de classe 2A, utilizando o mesmo procedimento de avaliação da conformidade, irá ser emitido apenas um certificado. E isto não significa que não tenha sido feita uma avaliação da documentação técnica, mas sim que esta foi feita com base numa amostragem, conforme vem previsto no artigo 52 do Regulamento dos Dispositivos Médicos e o equivalente para o Regulamento dos Dispositivos Médicos para diagnóstico in vitro, e, portanto, é emitido apenas um certificado. O conteúdo dos certificados vem também identificado no anexo 12. Terminada a avaliação de conformidade em si, aquela que origina a emissão de um certificado, quase esta tenha sido concluída com sucesso, só deixar a nota que existe também um mecanismo de escrutínio das avaliações de conformidade para os dispositivos de classe 3 implantáveis, para os ativos de classe B destinados à administração e à eliminação de medicamentos e também para os de classe D, dispositivos médicos para diagnóstico in vitro, em que este mecanismo de escrutínio significa que, efetivamente, os organismos notificados que vão notificar as autoridades competentes dos certificados que emitiram apresentam a informação que consta neste slide e que constava no anterior, e com base nesta informação, o MDCG e a Comissão, havendo preocupações razoáveis, pode solicitar a painéis de peritos um parecer científico relativamente à segurança e ao desempenho de qualquer dispositivo. Visto isto, temos a avaliação da conformidade concluída. É possível ao fabricante pôr a marcação CE do dispositivo que deve cumprir com os requisitos que vêm estabelecidos na legislação, em termos de grafismo, tamanho e outros aspectos. E, por fim, o produto entra em livre circulação e o fabricante começa então a recolher informação no contexto da monitorização pós-comercialização, com base num planeamento prévio que já teve que fazer. Portanto, isto era o que fazer e agora o que ter para o fazer. E diz-nos a legislação que o fabricante tem que ter a documentação técnica do dispositivo e tem que ter implementado um sistema de gestão da qualidade. A documentação técnica divide-se em 2 módulos.
O da documentação técnica do dispositivo propriamente dita, que vem identificado no anexo 2 do regulamento, e a documentação técnica relativa à monitorização pós-comercialização. Estes são os tópicos, chamemos-lhe assim, que vêm identificados no anexo 2 relativo à documentação, e no contexto, uma vez mais, deste ciclo de webinars relacionado com as tecnologias digitais, vou aqui focar alguns dos aspectos que estão relacionados com essas mesmas tecnologias. Então, temos aqui no anexo 2 a indicação de que, relativamente à descrição do produto, é necessário que haja informação clara acerca de softwares que compõem, façam parte do dispositivo. Diz-nos também o anexo 2, no contexto da verificação e validação do produto, que é necessário que haja informação pormenorizada relativamente à verificação e avaliação do software. É necessário informação acerca da concepção e dos processos de desenvolvimento do software e as provas da sua validação, tal como irá ser utilizado no dispositivo acabado. É necessário a inclusão de um resumo dos resultados de todas as verificações, validações e ensaios realizados, tanto a nível interno como no ambiente dos utilizadores, seja este simulado ou real, antes da libertação final do produto para utilização. E deve também incluir todas as diferentes configurações de hardware e também, se assim for o caso, dos sistemas operativos que sejam identificados nas informações que são fornecidas pelo fabricante com o produto. E para além da legislação, também temos um conjunto de guidance que devemos ter em atenção. Esta guidance em particular, o MDCG 2023-4, relativa a combinações de software, dispositivo médico e hardware, apresenta-nos alguns cenários da combinação destes tipos de produtos. Eu só vou aqui aprofundar um pouco mais o cenário no qual o hardware, ou componente do hardware, é parte integrante de um produto de consumo ou de um produto digital wearable, não sendo ele mesmo um dispositivo médico ou acessório, nem tendo uma finalidade médica. Porque para os outros, em casos em que o hardware seja um dispositivo médico ou um acessório, obviamente aplicam-se as regras da legislação. Portanto, tendo em consideração este cenário em particular, quais é que são as premissas base? O fabricante do software dispositivo médico não pode confiar que o hardware cumpre com os requisitos do regulamento dos dispositivos médicos e, portanto, não é suficiente verificar a segurança, o desempenho, a reprodutibilidade, interoperabilidade e compatibilidade dos dois elementos, tanto software e hardware. Isto faz com que o fabricante do software dispositivo médico se torne o responsável pela segurança, pelo desempenho e pela reprodutibilidade do hardware na sua utilização combinada com o software dispositivo médico em todas as configurações pretendidas. E, perante isto, mostra-nos esta guidance que o fabricante do software, no contexto da análise do benefício de risco e da gestão do risco, deve estabelecer e documentar um plano de gestão de risco, tanto para o software que é dispositivo médico, como para o hardware que não é dispositivo médico e que possa ter um impacto na segurança e no desempenho do software. Também nos diz que, no contexto da verificação e validação do produto, o fabricante deve verificar, validar e comprovar a interação entre o software e o hardware e que esta resulta num software dispositivo médico que é eficaz, seguro e que tem um bom desempenho. A documentação deve claramente identificar e descrever todos os outros produtos que são destinados a ser utilizados em combinação com o software dispositivo médico. E ainda deve o fabricante demonstrar a evidência clínica para todas as configurações pretendidas, por exemplo, todas as plataformas nas quais o dispositivo médico software corra. Temos aqui uma outra guidance relativa à cibersegurança para dispositivos médicos, que nos dá também informação acerca de elementos que devem constar desta documentação técnica que irá ser avaliada também pelo organismo notificado. E, nomeadamente, vem-nos dizer que um dispositivo médico deve ser concebido com uma abordagem de defesa em camadas e, portanto, não deve depender de controles de segurança no ambiente operacional. E que nesta abordagem
devem existir expectativas quanto ao ambiente operacional pretendido. Fazer também aqui uma nota relativa aos requisitos de cibersegurança que devem ser tidos em consideração para garantir a segurança e eficácia dos produtos contra riscos e ciberameaças. No contexto do outro módulo de documentação técnica que existe, e esta relativa à monitorização pós-comercialização, existem 3 pontos a terem atenção. É a necessidade de ser elaborado pelo fabricante um plano de monitorização pós-comercialização, a elaboração de relatórios periódicos de segurança e os relatórios de monitorização pós-comercialização. Voltamos um pouco às guidelines que já falámos atrás, para termos aqui um pouco de informação específica no contexto das tecnologias digitais e voltando a usar o cenário que já foi abordado anteriormente no contexto da combinação de software, dispositivo médico com hardware, quando o hardware não é um dispositivo médico ou um acessório, diz-nos esta guidance que as informações provenientes do mercado durante todo o ciclo de vida do software, dispositivo médico, assim como aquelas relacionadas com o hardware e que possam ter impacto na segurança do dispositivo, no seu desempenho, credibilidade e interoperabilidade, devem ser tidos em conta pelo fabricante. Há necessidade de monitorizar o funcionamento correto do hardware, assim como riscos identificados relacionados com o hardware devem ser mitigados adequadamente. No contexto da guidance da cibersegurança para dispositivos médicos e na monitorização pós-comercialização, vem-nos dizer a guidance que as considerações de cibersegurança devem ser tidas em conta e fazer parte deste sistema de monitorização pós-comercialização. É necessário que haja uma recolha da informação sobre a experiência do utilizador em dispositivos que estão disponíveis no mercado, incluindo o software e hardware de terceiros. Portanto, o fabricante não deve focar-se só na experiência do utilizador do seu próprio dispositivo, mas também outros dispositivos que existam. E também deve recolher e utilizar, no âmbito da monitorização pós-comercialização, toda a informação que tenha acesso relativa a incidentes e vulnerabilidades de cibersegurança. Só que um exemplo irá ser abordado com detalhe numa sessão futura do que é um incidente grave neste contexto de cibersegurança. Será um ataque feito a um dispositivo que vai modificar os dados de um paciente que se encontram em trânsito de ou para uma unidade eletrónica externa, causando diagnósticos errados que afetam os cuidados ao paciente. E agora fazer aqui só uma ligeira ligação ao regulamento da inteligência artificial e também à guidance que existe de relação entre os regulamentos dos dispositivos médicos e este regulamento da inteligência artificial. Este regulamento, que é relativamente recente, vem exigir um conjunto de documentação adicional face àquela que está prevista nos regulamentos dos dispositivos médicos, focada na prestação de contas e na transparência, incluindo avaliações de risco, práticas de governação de dados e resultados dos testes de desempenho dos dispositivos médicos com inteligência artificial de alto risco. Estes dispositivos, de uma forma geral, são os dispositivos médicos com classes, ao abrigo da legislação dos dispositivos médicos, que requerem a intervenção de um organismo notificado. Diz-nos também esta guidance que a documentação técnica do dispositivo médico com inteligência artificial deve incluir informação detalhada relativa a vários aspectos, algum muito similar àquilo que já vimos sobre a concepção do dispositivo, o desenvolvimento, percentuais de concepção, mas traz aqui uma nota diferente no que diz respeito à arquitetura do sistema e aos recursos computacionais para desenvolvimento, treino e teste nestes dispositivos que têm inteligência artificial. E também nos indica o Regulamento de Inteligência Artificial que deve existir um único conjunto de documentação técnica para o dispositivo médico com inteligência artificial de alto risco. Em relação à documentação técnica, era isto que eu queria falar, e agora falar do outro elemento que são os sistemas de gestão da qualidade e o que é que eles devem conter. Através do Regulamento dos Dispositivos Médicos e o Regulamento dos Dispositivos Médicos de Diagnóstico in vitro
traz, obviamente, o mesmo tipo de informação com ligeiros ajustes face às diferenças dos dispositivos de uma legislação para a outra, diz-nos quais são os elementos principais, os elementos a terem em consideração no momento de desenhar, estabelecer e implementar um sistema de gestão de qualidade ao abrigo desta legislação relativa aos dispositivos médicos. E vemos que há aqui uma grande ligação entre os requisitos do sistema de gestão da qualidade e os requisitos da própria documentação técnica. Se repararem, vemos aqui na linha B a identificação dos requisitos gerais de segurança e desempenho que são aplicáveis, a procura de opções para os cumprir. Vamos encontrar também aqui informação que é necessário que o sistema de gestão da qualidade contemple a gestão de risco, a avaliação clínica, a realização do produto, planeamento, concepção, desenvolvimento, produção, o sistema de nutrição pós-comercialização. Portanto, há aqui um grande alinhamento na legislação entre a documentação que é necessário ter e o próprio sistema de gestão de qualidade que o fabricante tem que implementar. E agora fazer também uma breve ligação novamente ao regulamento da inteligência artificial, para dizer que também este regulamento vai exigir que os fabricantes implementem sistemas de gestão de qualidade para os sistemas que incluam inteligência artificial, de forma a garantir a conformidade com aquele regulamento. Alguns dos requisitos são semelhantes na sua designação, pelo menos, àqueles que estão estabelecidos nos regulamentos que se aplicam aos dispositivos médicos, nomeadamente a estratégia para a observância da regulamentação, a necessidade de existirem procedimentos escritos para a gestão de risco. E outra nota muito importante é que os requisitos do regulamento de inteligência artificial são complementares aos requisitos do regulamento dos dispositivos médicos e do regulamento dos dispositivos médicos para diagnóstico in vitro e aplicáveis aos dispositivos médicos, obviamente, com a inteligência artificial. Neste contexto, é dada a opção aos fabricantes de sistemas de inteligência artificial incluírem os elementos do sistema de gestão de qualidade previstos no regulamento de inteligência artificial nos sistemas que já existam, estabelecidos ao abrigo do regulamento dos dispositivos médicos e do regulamento dos dispositivos médicos para diagnóstico in vitro. Era isto, foi um bocadinho extensa, se calhar passo a apresentações anteriores. Se houver alguma questão que se possa responder no imediato, se não, como já foi dito nas sessões anteriores, irão ser compiladas. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada por esta apresentação. Foi muito abrangente. Não só referiu os aspectos da legislação dos dispositivos médicos a ter em conta, mas também as guidance, o interplay legislativo, nomeadamente com a inteligência artificial, com a legislação da inteligência artificial. Penso que foi bastante abrangente e deu aqui a ideia do processo e do que ter em conta durante o processo, no contexto do processo. Não sei, Ana, se queres responder a alguma das perguntas. Há aqui uma questão que está relacionada com a declaração de conformidade para um dispositivo de classe 1. O responsável técnico ou o responsável da empresa? Quem é que assina? Imagino que seja essa a pergunta. Quem é que assina a declaração de conformidade? De acordo com a legislação, o fabricante deve estabelecer um responsável pela observação da regulamentação e nesse contexto deverá definir quem é que é a pessoa responsável por assinar o documento de conformidade. Peço desculpa. A declaração de conformidade. A declaração de conformidade, ela deve ser emitida sob exclusiva responsabilidade do fabricante e o que a legislação prevê no anexo 4 é que deve ser identificado o nome e o cargo da pessoa que assina, bem como a indicação do nome da pessoa que assina e a sua assinatura. Portanto, compete ao fabricante definir quem é que é a pessoa responsável por assinar. Portanto,
formalmente tem que ser identificada junto à estrutura do fabricante a pessoa que vai ter esta responsabilidade e esta vai fazê-lo, obviamente, em conformidade com o estabelecido e atendendo aos requisitos da legislação. E aqui está relacionado também com o sistema de gestão de qualidade, não é? No nível do sistema de gestão de qualidade, esta pessoa deverá também estar definida, não é? Haverá, sim, pois é a forma como é integrada toda a informação e todos estes requisitos no sistema de gestão de qualidade do fabricante, de forma a salvaguardar que isto é feito de forma harmonizada e sistemática ao longo de todo o processo e todas as alterações que sejam introduzidas ao sistema, que sejam depois refletidas e repercutidas em conformidade e que não haja uma desarmonia na forma como o sistema funciona para cada um dos fabricantes. Portanto, a necessidade de haver regras bem estabelecidas que virão identificadas através desses sistemas de gestão da qualidade. Eu diria que, independentemente de quem assina, a responsabilidade é sempre do fabricante, e se houver algum problema com esse dispositivo, é claro que é o fabricante que terá de assumir essas responsabilidades. Uhum. Não sei se há mais alguma questão. Obrigada, muito informativo. Acho que não. Okay. Bem, sendo assim, antes de fechar, queria-vos agradecer por estarem novamente connosco, dizer que para a semana teremos mais uma sessão relativamente à fiscalização do mercado, penso eu, sim, à fiscalização do mercado. Penso e agradeço à Ana de ter tido esta abrangência sobre este tema, que é um tema muito importante, sobre o qual há muitas. É difícil, por vezes, percepcionar todos os aspectos que a Ana contemplou na sua apresentação, porque é preciso fazer aqui alguma relação entre diferentes artigos e diferentes anexos do própria legislação e também da legislação acessória, não é? E, portanto, eu penso que a Ana chamou a atenção de todos os aspectos a ter em consideração. Eu gostaria só de salientar aqui um aspecto que eu penso que a Ana pelo menos eu não me apercebi se frisou de forma clara, é que o fabricante recorre a qualquer organismo notificado europeu que esteja em condições de avaliar o dispositivo, não é? Sim. De acordo com os critérios que a Ana explicou. Portanto, não há necessidade de ser o organismo notificado do país X ou do país onde está sediado esse fabricante. Portanto, o fabricante escolhe entre todos aqueles que estão designados, sim, no contexto europeu. Sim, corretamente. Era essa a ideia quando mostrei o site da Comissão Europeia, onde está alojada a Nando, com a ideia de mostrar que está ali a informação de todos os organismos notificados. E o exercício que fizemos aqui era no sentido de perceber, passo ao exemplo que tínhamos visto antes, como é que nós podíamos procurar um organismo notificado. Portanto, nós vimos aquele em particular, era o primeiro da lista, por acaso está designado por todos aqueles códigos que nós tínhamos. O fabricante vai àquela lista, infelizmente a pesquisa tem que ser feita de organismo notificado a organismo notificado, não é possível fazer uma pesquisa por códigos de designação, também muito possivelmente porque a forma como a designação ocorre face às diferentes legislações da União que existem sobre organismos notificados é feita de forma diferente e com base em requisitos também ligeiramente diferentes. Portanto, a pesquisa não é possível ser feita pelos códigos de designação e, portanto, é necessário que o fabricante consulte um a um os que estão disponíveis, que estão designados para aquela legislação e, estando ele designado para os códigos que nós vimos, como é possível verificar se aplicam aos produtos do fabricante ou não, identificando um que reúne todos aqueles códigos, então poderá contactar qualquer um daqueles que identifique que reúne, cumprir com aqueles códigos, portanto está designado para todos aqueles códigos. E dessa forma é depois, obviamente, livre de selecionar os organismos notificados que entenda.
obviamente o órgão notificado irá sempre confirmar que o dispositivo que lhe é apresentado para ser feita a avaliação, efetivamente se enquadra no seu âmbito de designação e pode eventualmente existir ali uma pequena diferença na forma em que é verificado e chegar-se à conclusão, o órgão notificado considerar que não tem designação para cobrar aquele dispositivo. Mas faz tudo parte do sistema e é por isso mesmo que existe uma fase inicial, quando é feita a submissão de um pedido de avaliação de conformidade ao órgão notificado, em que o órgão notificado vai verificar precisamente se o produto que lhe é apresentado é um dispositivo médico e, sendo um dispositivo médico, se ele tem competência face à sua designação para poder avaliar esse produto. Deve ter respondido. Sim, com certeza. Se calhar acrescentar também aqui, Ana, nestes últimos minutos, que esta designação dos organismos notificados de acordo com os códigos tem a ver também com as competências técnicas, científicas e clínicas que eles conseguem demonstrar ter. Exatamente. Não é? Portanto, eles têm de demonstrar ter a competência técnica e científica e clínica para este determinado tipo de dispositivos e para as tecnologias envolvidas nesse tipo de dispositivos médicos, e isso é avaliado, não é? Pronto, nós não temos neste momento organismos notificados em Portugal. Temos algumas entidades que demonstram interesse em vir a ser, estamos a trabalhar com elas, mas neste momento não temos nenhum órgão notificado, mas isso não é um problema direto, não é? Para os fabricantes nacionais que queiram colocar dispositivos médicos no mercado, nomeadamente este tipo de dispositivos médicos no mercado europeu. Mariana. Apenas só dar nota que estava prevista que a sessão 8 e 9, 2 webinars iriam ser realizados na próxima semana. Tal como a doutora Judite disse, apenas vai ser realizado o webinar 8 relativo à fiscalização e interação com o Regulamento dos Serviços Digitais, mas a seu tempo será também divulgada e comunicada esta atualização. Portanto, o webinar 9 relativo à inspeção, relativa à temática da inspeção, será depois realizado, será adiado uma semana e a seu tempo será divulgado. Obrigada. Possivelmente teremos de acertar aqui as datas das próximas dos próprios webinars, mas será informado atempadamente todas essas alterações. É dia 28. Portanto. Dia 28 será a próxima e será apenas um webinar, não dois, como estava previamente agendado. Muito obrigada a todos. Encontramos-nos então na próxima quarta-feira, dia 28. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.